Amanhecia na cidade cinzenta, onde prédios altos e impessoais se erguiam como testemunhas silenciosas da rotina acelerada de seus habitantes. Entre as janelas cerradas de um apartamento no oitavo andar, vivia Clara, uma jovem de 18 anos, curiosa e inquieta, buscando seu lugar no mundo. Criada sob a rigidez cética do pai, Augusto, um homem metódico e crítico ferrenho de qualquer crença religiosa, Clara crescera aprendendo a questionar, a exigir provas e a rejeitar o misticismo, como o pai se referia às religiões. A relação entre pai e filha era marcada por uma frieza calculada. Augusto valorizava a razão acima de tudo, e após perder a esposa ainda jovem, encontrou no ateísmo militante um escudo contra a dor. A ausência de afeto explícito foi compensada pela dedicação acadêmica, estimulando Clara a se destacar nos estudos, especialmente nas ciências exatas. O pai desejava vê-la seguir uma carreira científica, orgulhar-se de sua racionalidade inabalável, tornando-se um reflexo de sua própria visão de mundo. Clara, por sua vez, cresceu cercada de livros de filosofia e ciência, aprendendo a debater cedo sobre a não existência de Deus. Sua educação foi pautada no pensamento crítico, no questionamento incessante e na rejeição ao que seu pai chamava de superstições consoladoras. Contudo, por trás da fachada de jovem racional, havia um coração inquieto, repleto de perguntas que a lógica não respondia. Durante o último ano escolar, Clara começou a enfrentar crises de ansiedade. O peso das expectativas acadêmicas, a solidão imposta pela rigidez do pai e a falta de um espaço para expressar suas fragilidades tornaram-se um fardo insustentável. As noites insones e os ataques de pânico se tornaram frequentes, mas Augusto, focado em resultados concretos, interpretava o sofrimento da filha como falta de disciplina. Foi em um desses dias difíceis, quando a angústia parecia sufocá-la, que Clara saiu de casa sem rumo. A passos rápidos, tentou dissipar o aperto no peito, mas a sensação de vazio apenas aumentava. Sem perceber, seus pés a levaram até uma rua estreita e pouco movimentada. Ali, ao fim da calçada, avistou uma pequena igreja, simples e discreta. Do interior, ecoava uma melodia suave, um coral que cantava baixinho, quase como um sussurro. A princípio, hesitou. A lógica lhe dizia para seguir em frente, mas algo em seu coração a fez parar. O impulso de entrar foi imediato, um misto de curiosidade e desespero. Quando cruzou a porta da igreja, seus olhos demoraram a se acostumar à penumbra acolhedora. No altar, um grupo de pessoas cantava de olhos fechados, parecendo completamente entregues àquele momento. Clara se sentou no último banco, observando tudo com atenção. Ao final da reunião, uma senhora de expressão amável, Marta, aproximou-se de Clara. A jovem, hesitante, tentou explicar sua presença ali, mas Marta, com um sorriso gentil, apenas a ouviu. Aquele foi o primeiro de muitos encontros. Sem perceber, Clara começou a frequentar a igreja regularmente, encontrando na comunidade um acolhimento que jamais sentira em casa. As semanas se passaram e a fé de Clara crescia. Ela começou a participar de grupos de estudo bíblico, onde dividia suas inquietações e ouvia histórias de vida que a tocavam profundamente. A cada encontro, sentia um alívio crescente, como se a angústia que antes a esmagava fosse, pouco a pouco, dissipando-se. Começou a orar, inicialmente com dúvida, depois com entrega. Seu coração, antes tão racional, agora se permitia sentir. O momento de contar ao pai sobre sua conversão foi uma batalha interna. Clara sabia da aversão de Augusto a qualquer forma de religiosidade, mas acreditava que o amor paterno superaria qualquer discordância. Preparou-se durante dias,
Ensaiou falas, imaginou diálogos, mas nada poderia prepará-la para a fúria que se seguiu. Ao revelar sua nova fé durante um jantar aparentemente tranquilo, Augusto reagiu com incredulidade e raiva. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, arderam de indignação. A voz firme tornou-se um grito acusador. Chamou Clara de ingênua, fraca. Acusou-a de ter traído tudo o que ele havia lhe ensinado. Tentou ridicularizar sua fé, questionando-a com argumentos lógicos e debochados. Mas Clara, mesmo tremendo, tentou explicar o que sentia, a paz que encontrara, a transformação interna que experimentara. A discussão se tornou insustentável. Augusto, sentindo-se traído, deu um ultimato claro. Ou ela renunciava àquela fantasia, ou não haveria mais lugar para ela naquele lar. A dor do abandono foi imediata, cortante. Clara, com lágrimas nos olhos, tentou argumentar, mas o pai, inflexível, apontou para a porta. Sem escolha, ela saiu, deixando para trás a casa onde crescera, os sonhos de aprovação paterna e a esperança de compreensão. Sem ter para onde ir, Clara vagou pelas ruas até lembrar de Marta, a senhora que sempre a acolhera com ternura. Foi até a igreja, onde encontrou refúgio. Marta a recebeu com braços abertos, oferecendo-lhe um pequeno quarto nos fundos do templo. Ali, cercada pela comunidade, Clara começou a reconstruir sua vida. Conseguiu um trabalho de meio período, retomou os estudos e, gradualmente, encontrou paz. Enquanto isso, Augusto, sozinho em seu apartamento vazio, tentava manter a vida inalterada. Mas a ausência de Clara era um peso constante. Seu orgulho e convicção ateísta o impediam de procurá-la, mas a culpa corroía suas noites insones. Os dias de silêncio tornaram-se tortura. Nas poucas vezes que passava perto da igreja e avistava Clara de longe, algo nele balançava. Via a filha diferente, mais segura, mais serena, mais viva. A percepção de que ela estava feliz o perturbava profundamente, pois não conseguia conciliar aquela felicidade com o que sempre considerou uma ilusão. Os dias na igreja não foram inicialmente fáceis para Clara. Embora a acolhida de Marta e da comunidade fosse calorosa, a jovem ainda carregava em si o peso da rejeição paterna. As noites no pequeno quarto nos fundos do templo eram solitárias, e muitas vezes Clara se pegava olhando para o teto escuro, perguntando-se se havia tomado a decisão certa. A imagem de Augusto, sua fúria e suas palavras duras perseguiam-na como fantasmas. Contudo, a fé nascente lhe dava forças para seguir. Marta tornou-se uma figura materna para Clara, preenchendo aos poucos as lacunas deixadas pela perda da mãe e pela ausência emocional do pai. Marta compartilhava histórias de sua própria vida, repleta de desafios e perdas, mas sempre marcada pela esperança. Essas conversas noturnas, ao fim dos cultos, aqueciam o coração de Clara. Sentia que, pela primeira vez, podia ser ouvida sem julgamentos. Ao longo das semanas, Clara começou a participar ativamente das atividades da igreja, auxiliava na organização de eventos comunitários, ajudava a distribuir refeições para moradores de rua e, gradualmente, foi conquistando a confiança de todos. A jovem também iniciou um curso de psicologia, algo que sempre desejou, mas que parecia impossível enquanto vivia sob a rígida expectativa de Augusto para que seguisse carreiras ligadas às ciências exatas. No entanto, nem tudo era paz. A adaptação à nova vida trouxe seus próprios desafios. A falta de recursos financeiros era um problema constante. Clara dividia seu tempo entre os estudos, o trabalho de meio período como atendente de uma cafeteria e o voluntariado na igreja. Havia dias em que o cansaço físico e emocional
a faziam questionar se conseguiria seguir adiante. Nessas horas, os conselhos de Marta e os momentos de oração se tornavam ainda mais essenciais. Enquanto isso, Augusto enfrentava sua própria batalha. Inicialmente, tentara seguir sua vida como se nada tivesse mudado. A lógica implacável que sempre guiou suas decisões dizia-lhe que a escolha de Clara era um erro passageiro, fruto de uma fase de rebeldia juvenil. Porém, a ausência da filha era palpável. As noites solitárias o faziam refletir sobre as palavras ditas com raiva. O silêncio da casa, antes confortável, agora parecia opressor. Augusto começou a frequentar um grupo de debates filosóficos na universidade onde lecionava. Ali, entre acadêmicos e intelectuais, buscava reafirmar suas convicções ateístas, tentando encontrar argumentos para justificar a ruptura com a filha. No entanto, a cada discurso apaixonado contra a religião, sentia um vazio crescente. Em silêncio, começou a observar pais e filhos compartilhando ideias, discutindo sem a rigidez que sempre impôs a Clara. O conflito interno de Augusto se intensificou quando, durante uma tarde de sábado, encontrou-se inesperadamente com Clara. A jovem estava em um grupo de voluntários, distribuindo alimentos a moradores de rua, próxima à cafeteria onde ele costumava tomar café. Ao vê-la ali, sorrindo, envolvida com aquelas pessoas, algo dentro dele se partiu. A visão da filha, tão plena e distante de seus valores racionais, o perturbou profundamente. Antes que Clara o notasse, ele se afastou, perturbado e confuso. Nos dias seguintes, a imagem de Clara não saía de sua mente. Aquele sorriso genuíno, a serenidade no olhar, tudo contrastava com a imagem da filha submissa às suas expectativas. Augusto começou a questionar se, em sua busca incessante pela lógica e pela razão, não havia ignorado algo essencial: a necessidade humana de significado. Paralelamente, Clara enfrentava seus próprios dilemas. A dor da separação ainda latejava, e o desejo de reconciliação com o pai nunca a abandonou. Durante suas orações, pedia forças para perdoá-lo e, ao mesmo tempo, para ser perdoada. Conversava frequentemente com Marta sobre seu pai, sobre sua infância marcada pela disciplina rígida e pela falta de afeto explícito. Marta, paciente, lembrava-lhe que o perdão verdadeiro não exige reciprocidade. Ele liberta, mesmo quando não é reconhecido. Em uma das reuniões de jovens na igreja, Clara foi convidada a compartilhar seu testemunho. Contou sua trajetória com sinceridade, expondo suas dores e dúvidas. Falar sobre a rejeição paterna diante de todos foi doloroso, mas também libertador. Sentiu que, ao expor suas feridas, elas começavam a cicatrizar. Após seu relato, foi abordada por outros jovens que também enfrentavam conflitos familiares. A identificação gerou laços profundos, e Clara começou a perceber que sua história poderia inspirar outras pessoas. O impacto dessa exposição foi além do esperado. O pastor da igreja, impressionado com a coragem de Clara, a convidou para liderar um grupo de apoio para jovens com conflitos familiares. Assumir essa responsabilidade foi um novo desafio, mas também uma oportunidade de crescimento. A cada reunião, ao ouvir histórias de rejeição, reconciliação e perdão, Clara sentia seu coração se fortalecer. Augusto, por sua vez, seguiu dividido. A visão de Clara continuava a assombrá-lo. Em uma tentativa de preencher o vazio, começou a ler sobre religiões, inicialmente como um exercício intelectual, mas gradualmente movido por uma curiosidade sincera. Lia críticas e defesas da fé. Tentava entender a necessidade humana de acreditar em algo maior. Aos poucos,
percebeu que seu ateísmo militante havia se tornado um escudo contra a dor da perda da esposa, um mecanismo de proteção que agora parecia frágil diante da ausência da filha. Augusto também passou a frequentar reuniões de apoio para pais que enfrentavam dificuldades em se reconectar com os filhos. As histórias que ouvia ali, de rupturas dolorosas e reconciliações possíveis, começaram a plantar nele a semente de esperança. Ainda que com relutância, começou a cogitar a possibilidade de buscar um diálogo sincero com Clara. Contudo, o orgulho e o medo da rejeição o impediam de dar o primeiro passo. A transformação de Clara e o conflito interno de Augusto seguiam paralelos, como duas estradas distintas destinadas a se cruzar novamente. A reconciliação parecia distante, mas o desejo de ambos de se reconectarem, ainda que silencioso, começava a romper as barreiras da mágoa e do orgulho. Os meses se passaram, e tanto Clara quanto Augusto viveram mudanças profundas. O trabalho de Clara na igreja se tornou uma referência para jovens que enfrentavam conflitos familiares e dificuldades emocionais. Seu testemunho continuava a impactar vidas, e ela se fortalecia na fé enquanto ajudava os outros a superarem suas próprias batalhas. Augusto, por outro lado, vivia em uma montanha-russa emocional. O vazio deixado pela partida de Clara parecia crescer a cada dia, e as tentativas de preencher esse espaço com o trabalho, os debates filosóficos e leituras críticas mostraram-se insuficientes. O reencontro inesperado com a filha na distribuição de alimentos havia sido um golpe profundo. A imagem da filha sorridente, realizada e em paz com sua escolha, não o abandonava. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Augusto se viu novamente em sua sala de estar, cercado por livros espalhados e anotações desconexas. A solidão parecia ecoar nas paredes da casa. Pela primeira vez, questionou-se abertamente se a lógica implacável e a busca pela razão absoluta não o haviam privado de algo essencial: o amor incondicional por sua filha. Em meio a essa inquietação, Augusto decidiu procurar o grupo de apoio para pais que frequentava de maneira esporádica. Durante uma das reuniões, compartilhou pela primeira vez, com honestidade, a profundidade de seu arrependimento e seu medo de nunca conseguir se reconciliar com Clara. As lágrimas vieram sem aviso, e o peso de anos de repressão emocional finalmente encontrou um espaço para se libertar. Naquela mesma semana, Clara estava envolvida na organização de um evento especial da igreja, um culto aberto à comunidade para compartilhar histórias de superação. O pastor a convidara para falar mais uma vez sobre sua trajetória, mas dessa vez com um enfoque mais profundo sobre o perdão e a reconciliação. O tema a tocava profundamente e preparou-se com dedicação para compartilhar sua experiência. No dia do evento, a igreja estava cheia. Famílias, jovens, idosos, todos aguardavam ansiosamente os testemunhos que seriam apresentados. Marta estava ao lado de Clara, oferecendo apoio e encorajamento. A jovem subiu ao púlpito com o coração acelerado, mas com a convicção de que aquele momento seria especial. Enquanto Clara começava a falar, seu olhar percorreu os rostos atentos da plateia, compartilhou sua jornada, suas dores, as noites solitárias no quarto nos fundos da igreja e as dificuldades financeiras. Revelou como encontrou força na fé e na comunidade, mas também como o desejo de reconciliação com seu pai nunca deixou seu coração. Nesse instante, um movimento discreto na entrada da igreja chamou a atenção de Marta, que discretamente olhou para trás. Augusto estava ali, parado, hesitante, mas presente. O coração de Marta acelerou ao reconhecer o pai de Clara. Sem conseguir conter a emoção,
Ela tocou levemente o ombro da jovem e apontou discretamente para a porta. O olhar de Clara encontrou o de Augusto. Por um instante, o mundo pareceu parar. As palavras da jovem vacilaram e um silêncio tomou conta da igreja. Alguns na plateia notaram a troca de olhares, mas respeitaram o momento. Clara tentou controlar a respiração, enquanto Augusto permanecia imóvel, dividido entre o orgulho e o arrependimento. Lentamente, Clara retomou sua fala. Com a voz trêmula, mas firme, disse: "Perdoar não é fácil, mas é necessário. Não sei se algum dia serei capaz de receber o perdão que tanto desejo, mas aprendi que perdoar também é um ato de libertação. E mesmo que nunca seja correspondido, escolho perdoar, porque isso me liberta." As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Augusto, tocado pela sinceridade da filha, deu um passo hesitante para dentro da igreja. Seus olhos estavam marejados e seu semblante carregava anos de culpa e arrependimento. Marta, percebendo a tensão do momento, aproximou-se dele e, com delicadeza, o conduziu para um banco vazio, próximo ao corredor. Quando Clara encerrou seu testemunho, o pastor agradeceu com um abraço caloroso e a igreja irrompeu em aplausos emocionados. Alguns se aproximaram para agradecer e compartilhar palavras de apoio, mas a jovem estava distraída, seu olhar ainda fixo no pai. Marta, percebendo a importância daquele momento, fez um gesto sutil para que todos se afastassem e dessem espaço. Augusto se levantou lentamente, com o coração disparado. Cada passo em direção à filha parecia pesar toneladas. Clara permaneceu imóvel, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e receio. Quando estavam finalmente frente a frente, pai e filha se encararam em silêncio. Não havia necessidade de palavras imediatas. O olhar de Augusto carregava a culpa, o arrependimento, mas também a admiração pela força da filha. Com a voz embargada, Augusto conseguiu sussurrar: "Me perdoa." Clara não hesitou. Abraçou o pai com força, e o peso de anos de mágoa, ressentimento e orgulho se dissipou naquele gesto. Ambos choraram, abraçados, enquanto a comunidade ao redor respeitava a intimidade daquele reencontro. Marta, emocionada, sorriu ao testemunhar aquele momento tão aguardado. O clímax da história marcou não apenas a reconciliação de pai e filha, mas também a transformação completa de ambos. Augusto, até então um homem cético e inflexível, se permitiu sentir, aceitar e se abrir para algo maior do que seu próprio orgulho. Clara, marcada pela rejeição e pela busca de aceitação, encontrou no perdão a libertação verdadeira. A jornada de ambos havia alcançado seu ponto mais alto, um momento de redenção e esperança que ecoaria para sempre em seus corações. Após o emocionante reencontro entre Clara e Augusto, a vida dos dois passou a trilhar caminhos de transformação genuína. O abraço na igreja marcou um ponto de virada, não apenas para pai e filha, mas para toda a comunidade que presenciou aquele momento carregado de perdão e renovação. Nos dias seguintes ao reencontro, Augusto sentiu o peso de anos de mágoa e inflexibilidade se dissipando. Pela primeira vez, ele começou a reconsiderar sua visão sobre fé, religião e propósito. Já não via o cristianismo apenas como uma fuga emocional ou uma manipulação de massas, mas como algo capaz de mudar vidas, como mudara a de sua filha. Clara, por sua vez, vivia um misto de alívio e gratidão. O perdão de seu pai era um sonho antigo que ela muitas vezes temeu nunca se realizar. Ainda assim, compreendia que o caminho da reconciliação exigiria paciência, entendimento mútuo e a disposição de ambos para reconstruírem sua relação.
Marta continuou sendo um pilar na vida de Clara e uma ponte discreta entre pai e filha. Sua presença amorosa e seu olhar acolhedor ajudaram Augusto a se sentir mais à vontade para participar de encontros na igreja, onde começou a conhecer melhor as pessoas que antes desprezava. Inicialmente, frequentava os cultos de maneira reservada, sentando-se ao fundo, observando em silêncio. Contudo, pouco a pouco, sua curiosidade o levou a participar de conversas após os encontros, conhecendo histórias de superação e experiências de fé genuína. O impacto da reconciliação de Clara e Augusto também reverberou na comunidade da igreja. A história deles se tornou um símbolo de esperança para famílias divididas, para jovens em conflito com seus pais e para pais que lutavam para compreender os caminhos de seus filhos. O testemunho de Clara, antes apenas uma narrativa pessoal, agora era um reflexo vivo de transformação e reconciliação. Não obstante, o processo de restauração não foi isento de desafios. Augusto, embora disposto a se reaproximar da filha, ainda carregava resquícios de seu orgulho e ceticismo. Em uma reunião familiar para comemorar o aniversário de Marta, uma conversa sobre religião quase desandou em um debate acalorado. Clara, madura e paciente, escolheu recuar, priorizando o relacionamento acima de divergências filosóficas. Augusto, tocado pela postura da filha, percebeu naquele momento que a fé de Clara a tornara alguém capaz de escolher o amor ao invés da disputa. Um marco importante no processo de reconciliação ocorreu quando Augusto decidiu participar de um retiro de final de semana organizado pela igreja. Relutante a princípio, aceitou o convite de Clara, que o acompanhou durante todo o evento. Nesse ambiente mais intimista, Augusto teve a oportunidade de conhecer histórias de pessoas cujas experiências de dor, perda e restauração ecoavam com a sua própria trajetória. Pela primeira vez, sentiu-se confortável para compartilhar seu ceticismo e sua dor com sinceridade, sem medo de ser julgado. O retiro terminou com uma cerimônia simbólica de reconciliação, onde os participantes eram convidados a escrever cartas para pessoas que precisavam perdoar ou pedir perdão. Augusto, hesitante, escreveu para si mesmo, reconheceu as feridas que carregava desde a infância, os traumas não resolvidos e a dor de ter perdido a mãe cedo demais. A carta tornou-se um símbolo de sua disposição para recomeçar, tanto consigo mesmo quanto com Clara. Meses depois, um momento simbólico selou a restauração entre pai e filha. Clara foi convidada a compartilhar seu testemunho em um congresso regional da igreja. Dessa vez, ela pediu a Augusto que a acompanhasse no palco. Com a voz embargada, Clara falou sobre a jornada de superação, de fé e perdão. No final, convidou o pai a compartilhar suas reflexões. Augusto, com os olhos marejados, falou sobre o medo, o orgulho e a dor de perder a filha e a alegria de tê-la reencontrado. A plateia, emocionada, aplaudiu de pé. O pastor, com um sorriso caloroso, encerrou a cerimônia, reforçando a importância do perdão, da compreensão e do amor incondicional. Após o evento, Augusto abraçou Clara, sentindo um alívio profundo. Um ciclo doloroso finalmente se encerrava. A história de Clara e Augusto tornou-se um exemplo vivo para todos ao seu redor. Augusto, mesmo não se declarando cristão, passou a respeitar a fé da filha e a entender seu valor. Clara, fortalecida pela experiência, continuou seu trabalho na igreja, mas agora com a certeza de que seu maior testemunho estava na própria vivência de amor e perdão com seu pai. Além disso, a relação de Augusto com Marta também evoluiu. Antes vista apenas como a amiga que acolheu sua filha, Marta
se tornou uma verdadeira conselheira para Augusto. Suas conversas se tornaram mais profundas, abordando não só questões espirituais, mas também reflexões sobre vida, perda, amor e recomeço. A amizade entre os dois se fortaleceu, criando uma cumplicidade antes impensável para Augusto. No aniversário de Clara, um ano após a reconciliação, Augusto organizou uma pequena celebração surpresa na igreja, com a ajuda de Marta e da comunidade. Todos estavam presentes: os jovens do grupo de apoio, as famílias que Clara aconselhou e até colegas de trabalho de Augusto, que, curiosos sobre sua mudança, decidiram comparecer. Durante a festa, Augusto fez um breve discurso emocionado, agradecendo a todos que estiveram ao lado de Clara e reconhecendo publicamente o orgulho que sentia da filha. A jornada deles, marcada por desafios e superação, não foi perfeita, mas foi real. E na imperfeição, encontraram a possibilidade de recomeçar, de reconstruir laços e de acreditar, cada um a seu modo, que o amor é capaz de vencer até as maiores barreiras.